colocando pressões sobre as pessoas que não dão o dízimo, como se elas fossem amaldiçoadas. Uma das coisas mais polêmicas hoje dentro da igreja evangélica ou da instituição religiosa é o dízimo. Para aqueles líderes religiosos que vivem exclusivamente do salário da igreja, eles sempre vão bater na tecla de que o dízimo é um mandamento irrevogável e todo membro de uma instituição religiosa precisa dar fielmente 10% de tudo que ganha financeiramente no mês. Já outras pessoas já entendem que o dízimo ele foi abolido, ou seja, o dízimo só foi para o povo de Israel lá no Velho Testamento. Entendem que podem sim contribuir com as suas instituições, mas de forma voluntária e não estipulada. Eu vou estar trazendo para você aqui um debate com o pastor César Cavalcante, onde o contexto foi justamente o dízimo. O dízimo é uma proteção espiritual para aquele que dizima, ou o dízimo hoje é uma manipulação religiosa que a igreja, com seus líderes, acabam fazendo aí na vida dos pobres fiéis. Eu vou trazer esse vídeo para você agora, ele está surpreendente. Antes, eu só gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações e sem muita demora, vamos lá para o vídeo. Não há nada de errado em quem queira dar o dízimo. O que está errado é os líderes espirituais, no caso os pastores, criarem essa doutrina judaica dentro da igreja e colocando pressões sobre as pessoas que não dão o dízimo, como se elas fossem amaldiçoadas, enfim, o devorador vai devorar os seus bens, e isso cria uma série de pressões nas pessoas para que elas façam isso obrigatoriamente, porque colocaram na cabeça dela que isso é uma normativa. E é o que acontece hoje, por isso que nós estamos, inclusive, discutindo esse assunto. Sua opinião inicial, o senhor vai defender o quê? Que é quando a pessoa dá dízimo, não dá dízimo. Ela dá uma certa liberdade para o inimigo agir nas finanças? Exatamente, pastor. Como eu falei para o senhor aqui nos bastidores, o tema foi inteligentemente elaborado. Obviamente ele vai nos levar, né? Nós vamos ter que entrar, querendo ou não, na questão do dízimo, nas questões de Malaquias, na questão do devorador e daí por diante. Mas eu já antecipo que eu defendo que sim, pelo fato não de Malaquias 3:11, mas devido a todo um contexto interpretativo integral, né, que trata como um todo dessa questão do dinheiro e da contribuição e do egoísmo, né, das pessoas avarentas. Então, por essa razão que eu defendo que sim. E nós vamos trabalhar aqui a devida interpretação de alguns textos para testar que esse é o meu ponto de vista. Ok, pastor Fabiano, qual a sua opinião inicial aqui sobre o tema? Eu vou defender que não, porque eu creio que o dízimo é uma prática da lei instituída na Antiga Aliança. Não temos nenhuma normativa do dízimo no Novo Testamento e por isso a questão do dízimo não influencia em nada. Concordo com o pastor Carlos que a avareza sim atrai sim a influência na vida financeira, porque a Bíblia diz isso no Novo Testamento. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia em abundância também ceifará. Então, quem retém a generosidade, ele sofre a pena, né? O que você fizer ao outro é aquilo que você vai colher na sua vida. Então, o agente espiritual que tem a autoridade para agir na sua vida é aquilo que você planta na vida. Então, se você não gosta do que você está colhendo, você tem que prestar atenção no que você está plantando, mas não necessariamente ao dízimo, né? Nós vamos discorrer aqui alguns textos bíblicos e vamos entrar em alguns questionamentos a respeito da normativa. Existe uma normativa para o dízimo no Novo Testamento? Não existe. Bom, pastor Carlos Wagner, senhor, agora depois da sua fala inicial, agora sim o senhor pode entrar na sua opinião. Pois não. Primeiro eu entendo que o dízimo deu início não com um pensamento normativo, mas descritivo, né? Quando nós vemos lá Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 20, nós vemos que Abraão, no caso do texto ainda Abrão, após voltar da batalha dos 4 reis contra os 5 reis e obter vitória, ele se encontra com Melquisedeque, né, que tem um sacerdócio eterno, vamos tratar sobre isso já já,
e dá o dízimo ao Melquisedeque de tudo que ele tinha, né? Ali fica claro que Abraão estava fazendo aquilo por gratidão a Deus, por reconhecer a soberania de um sacerdote divino, e a partir dali se inicia uma linhagem sacerdotal superior à linhagem sacerdotal de Levi, ou dos levitas, né? Que, sim, quando a linhagem sacerdotal é dos levitas, aí ela é normativa. Eu concordo que em Levítico, em alguns textos de Levítico, Números e Deuteronômio, a gente vê normas que definem o dízimo para a manutenção da casa de Deus e do sacerdócio. Mas esse sacerdócio tinha um prazo limitado, conforme no livro de Hebreus, que nós vamos ver aqui, capítulo 7 de Hebreus. Mas o sacerdote de Melquisedeque não foi limitado a um tempo, não foi determinado para terminar. Ele é eterno. E quando nós analisamos as escrituras, conforme Malaquias capítulo 2, conforme alguns outros textos do Novo Testamento, como Apocalipse capítulo 1, versículos de número 23, se não me falha a memória, onde os santos pastores, que são sacerdotes da igreja atual, da Igreja da Graça, ou da Igreja de Cristo, está em pé de igualdade com os sacerdotes do período normativo da lei judaica, o dízimo dá continuidade para isso, pastor. Okay. Tá? Bom, o assunto não é exatamente se o dízimo é para o Novo Testamento ou não, mas se a pessoa que não serve a Deus com o dízimo, não serve entregando 10% da sua renda, se ela abre margem, né, para que o inimigo haja nas suas finanças, haja do verbo agir, né? Volta aqui com o pastor Fabiano. Embora a temática seja a ação do inimigo na vida financeira, nós vamos acabar entrando na questão do dízimo ser ou não normativo, porque é o que negativa essa opinião. Porque o dízimo, mesmo com a argumentação do pastor, você não vai encontrar um texto que coloque isso em normativa. Abraão deu dízimo a Melquisedeque uma única vez, relatado no texto, né, em gratidão ao Senhor. Não existe nenhuma regra mensal do dízimo, e foi um ato de honra. Eu não sou contra quem quer dizimar na igreja, inclusive na nossa igreja as pessoas dizimam, podem dizimar, mas não como obrigatoriedade, não como uma normativa, mas como um princípio de honra. Uma vez que o dízimo foi dado antes da lei, por alguém que fez isso com princípio de honra, não há nada de errado em quem queira dar o dízimo. O que está errado os líderes espirituais, no caso os pastores, criarem essa doutrina judaica dentro da igreja e colocando pressões sobre as pessoas que não dão o dízimo, como se elas fossem amaldiçoadas, enfim, o devorador vai devorar os seus bens, e isso cria uma série de pressões nas pessoas para que elas façam isso obrigatoriamente, porque colocaram na cabeça dela que isso é uma normativa, e é o que acontece hoje. Por isso que nós estamos inclusive discutindo esse assunto. Há pessoas que, se ela não dizima, ela não ceia, se ela não dizima, ela não pode participar de nada, tem um cartãozinho, tem o nome dela, tem uma cobrança e tem um acompanhamento do dizimista e do não dizimista. E isso é o grande problema, porque é heresia. Nós não temos uma normativa no Novo Testamento para isso. Você vai encontrar nas cartas de Paulo, dos apóstolos, e até mesmo você não vai ver isso na pessoa de Jesus Cristo, embora existe um texto em que Jesus critica o fariseu, que dizimava, né, mas não cumpria o restante da lei. Ele está falando ali com judeus, né, que ainda, fariseus que faziam parte do tempo da lei, ainda não havia a crucificação, não houve ainda a graça, não se manifestou, e Jesus estava falando tipificamente para um grupo judeu que seguia as práticas da lei. É o único texto que você vai encontrar no Novo Testamento que Jesus faz citação ao dízimo, e mesmo assim não é uma frase normativa. Nas cartas de Paulo e dos apóstolos, nós vamos perceber claramente que o padrão de cuidado da igreja era a oferta voluntária, era a entrega generosa. Por isso nós não podemos assumir como norma o dízimo no Novo Testamento, mas as pessoas podem dizimar com princípio de honra. Ok. Pastor Carlos Wagner. Vamos lá. O meu ponto de vista é que o dízimo não deu início no contexto teológico bíblico como normativo. Então, quando nós analisamos que quando não fazemos, nós recebemos sobre nós alguns castigos,
devemos analisar a luz das Escrituras com um contexto exegético, né? Voltando para Malaquias, se no ponto de vista do irmão o dízimo é normativo e ele então não serve mais para o Novo Testamento, as ofertas também não servem. Porque Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 8 diz assim: vocês me roubam não somente no dízimo, mas também nas ofertas, né? Logo, quando o texto faz alusão às contribuições, o que o texto está dizendo em Malaquias, porque o livro de Malaquias essencialmente fala a ingratidão de Israel e fala do castigo que vai decorrer dessa ingratidão, né? A exegese de Malaquias é esse. E eu sei que o objetivo do tema é tratar de Malaquias 3:11, né? O devorador e tal, até a personalidade do devorador, que para os mal intérpretes, aqueles que não têm entendimento correto das Escrituras, às vezes por falta de informações, interpretam erroneamente o devorador como sendo o diabo. E nós sabemos que o devorador não é o diabo. Segundo as Escrituras, o devorador seria os gafanhotos, seria as pestes que geralmente costumavam consumir as lavouras, né? Então nós temos a consciência disso. Porém, aqueles que querem manipular os textos bíblicos, nisso eu concordo com o senhor, usa o fator, o devorador, se você não contribuir, se você não dizimar, no caso que é a questão X aqui, você vai ser destruído, vai ter prejuízo, etc e tal. Eu entendo que a questão não é exatamente essa. Primeiro, eu entendo que Paulo falou sim do dízimo. Aí nós entraríamos em outra discussão. Por que eu entendo que Paulo falou do dízimo? Porque eu entendo que quem escreveu Hebreus foi Paulo, né? Há muitos textos em Hebreus que atestam que Paulo seria o autor. Mas é normativo? Hebreus 7 é normativo? Não, não é normativo. Não é normativo. Eu concordo com você que o dízimo não é obrigatório. Eu concordo, tá? Agora, eu também concordo que quando eu fecho a minha mão para abençoar a obra de Deus, eu também não sou abençoado. Isso nós concordamos. Nós somos atribulados. Existem vários tipos de devoradores. Não vamos entrar, pastor César, no pensamento anacrônico, no anacronismo, que é uma das ferramentas da hermenêutica. Se a gente entrar no pensamento do anacronismo, nós vamos entender que teria que ter gafanhotos para devorar o dinheiro da nossa carteira hoje. Nada disso. Nós vamos entender que hoje existe outros tipos de devoradores que Deus repreende. Devoradores que nos evita de prejuízos, que nos livra de males, de problemas, e que nós temos que entender que esse devorador hoje é uma consequência de nossas atitudes errôneas, tá? Então, o problema é a interpretação correta do texto, tá? Eu entendo que foi elaborado uma ordem normativa para que houvesse oferta na casa de Deus para a manutenção do templo e dos sacerdotes e levitas, mas que hoje os pastores são sacerdotes e levitas conforme a própria Bíblia fala, e eu acredito que o senhor concorde com isso. Quando Deus se revela lá em Apocalipse capítulo 2, através de João, as cartas, trata eles como sacerdotes, trata eles como os santos das igrejas, como os líderes das igrejas. E essas pessoas, elas não vivem de recursos externos, elas vivem da própria manutenção da igreja, tá? Pastor Fabiano. Vamos lá. Em relação à generosidade, em questão que o pastor está falando, a gente vai ver no Novo Testamento que Paulo, por exemplo, ele era bem incisivo em relação à oferta. Por isso que eu bato na tecla que essa é a única instituição no Novo Testamento em relação ao sustento da igreja, da obra de Deus, é a oferta voluntária. Você vai ver em 1 Coríntios 9... Que também não é normativa, né? Que não é normativo, mas é uma recomendação. Tanto que Paulo fala assim, eu vou verificar a sinceridade de vocês através da oferta de vocês. Olha só, para verificar o tipo de gente que você é, através da oferta que você faz. Então Paulo era incisivo quando ele cobrava as pessoas de ofertarem para sustentar a obra de Deus. O senhor concorda que quando ele fala isso, ele endossa que os que o fazem virão sobre eles várias bênçãos, irão receber. Com certeza. Então o sentido oposto esse é o de padrão. Não fazer. 2 Coríntios 9. O que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia em abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem faz com alegria. Deus é poderoso para fazer abundar toda a graça, tendo em tudo toda a suficiência, para que vocês a superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, deu aos pobres, espalhou, a sua justiça permanece para sempre. E aí ele diz que
para que aumente o fruto da sua justiça. Ele aumenta a sua riqueza, prosperidade de Deus na sua vida, para quê? Com qual objetivo? Aumentar o fruto da sua justiça. Ponto. Isso é a graça de Deus, essa é o segmento de prosperidade financeira no Novo Testamento para quem serve a Deus. Não tem nenhuma norma do dízimo. Mas o senhor concorda que o devorador, no contexto, são situações ocasionais da própria natureza que podem sobrevir sobre a vida desse Lá em Malaquias. Né? Malaquias é para o judeu, e eu concordo que quando o texto interpretado, o devorador está falando do prejuízo financeiro, uma vez que o devorador devora a lavoura, uma vez que o povo vivia da lavoura. Era o ganha-pão do povo. Era o ganha-pão. Então, assim, a falta do dízimo no Antigo Testamento, na norma judaica, essa palavra serve para eles, mas não serve para nós no Novo Testamento. Para nós é a falta da generosidade, é a falta da entrega. O que você planta, você colhe. O que você fizer na vida, você vai colher do que você fizer. A lei dos profetas qual que é? Faça ao outro o que você gostaria que fizesse para você, porque é exatamente isso que vai acontecer com você. É isso que a gente entende no Novo Testamento. Agora a pergunta vai para você. Você é dizimista fiel e entende que o dízimo vale para os dias de hoje? Ou você entende que o dízimo foi abolido e hoje você contribui sim na igreja onde você congrega, mas de forma voluntária e sem nenhuma pressão ou manipulação religiosa? Deixe o seu comentário logo aí abaixo, ele é muito importante. Aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Esse é o canal Obeto Dias e eu tô te esperando aqui no próximo vídeo.